Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você mais uma vez aqui. Você que acessou aqui o canal Minuto Missionário, né? A gente está aqui todos os dias, né? 4 anos já. Todo dia tem um estudo novo aqui. Esse foi um propósito que eu fiz, passar um tempo aqui estudando a Bíblia e a gente vai seguindo já esse tempo todo, né? É um canal que não tem centenas, milhares de inscritos, de visualizações, mas tem pessoas que têm aprendido da Palavra de Deus e eu compartilho com você o meu estudo. Isso é muito importante, isso me faz muito bem e eu espero que tenha também sido e esteja sendo bênção na sua vida também. Deus abençoe a sua vida. Se você não fez inscrição, faça, compartilhe os estudos, é importante essa interação também, deixe um comentário. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos estudando 1 Coríntios, nós estamos no capítulo 8, mas atualmente nós demos uma corridinha ali para o capítulo 10 para contextualizar e explicar melhor o que estamos estudando no capítulo 8. Paulo está falando sobre a liberdade cristã, o que nós podemos ou não podemos fazer em questões que não estão explícitas na palavra de Deus, que vai muito do nosso testemunho, do nosso comportamento diante da situação. O tema colocado em xeque aqui é a questão de comer carne sacrificada aos ídolos, aos deuses pagãos. E nós temos aplicado isso na nossa rotina diária em outras circunstâncias em que nós somos colocados frente ao nosso testemunho em situações que aparentemente não teria nenhum problema, mas dependendo do ambiente é melhor não fazer. Entendeu? Coisas que não tem nenhum problema, mas em determinadas circunstâncias é melhor não fazer. Comer carne, o que está em texto aqui, não é pecado, mas comer carne num templo pagão, na frente do altar, se torna algo que nós não devemos fazer. Tem coisa que você pode fazer, não tem nenhum problema, mas dependendo do lugar que você está, é melhor não fazer. Eu tenho essa postura, as pessoas mais próximas a mim que convivem melhor e alguns até que assistem esse estudo sabem isso. Tem coisas que nós fazemos, mas em determinados ambientes é melhor não fazer, por privar a questão do testemunho. E é isso que Paulo está falando quando diz sobre o comer carne. Comer carne é uma coisa amoral, não faz mal nem bem, mas em certos ambientes, no caso aqui, é melhor não fazer. Isso é o nosso testemunho cristão. Isso é o que as pessoas vão ver. A pessoa diz, mas Deus sabe, Deus está vendo. Sim, mas nós temos que prezar pelo nosso testemunho. Nós temos que prezar pelo que as pessoas estão vendo em nós. Pela forma com que nós não venhamos servir de escândalos na fé daqueles que são muitas vezes mais fracos. Paulo falou sobre o comer carne no templo que não é devido. Paulo falou no último estudo, nós estudamos aqui, Paulo disse, olha, se você vai comer carne na casa de alguém, não pergunta se essa carne foi sacrificada ou não. Mas se a pessoa disser, olha, essa carne foi oferecida aos ídolos, então não coma. Paulo disse isso. Como eu disse no último estudo, reforcei no último estudo, a carne oferecida no templo era dividida em 3 partes. Uma parte era colocada no altar, outra parte era dada ao sacerdote do templo pagão e a outra parte era entregue para o adorador. E esse adorador ele vendia no mercado uma parte e outra parte ele comia. E então chega no dilema, e essa carne que está no mercado? O crente comprar dessa carne, se ele não pode comer? O que é o comportamento dele? 1 Coríntios 10 e 25, Paulo diz assim, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Comei de tudo que está no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Tanto os sacerdotes quanto os adoradores costumavam vender a carne que sobrava do sacrifício para os açougueiros. E agora eles tinham uma questão pela frente, né? Os animais sacrificados, eles tinham que ser perfeitos. Eram os melhores, eram os mais bonitos. Então a dona de casa, que não tivesse nenhum escrúpulo em relação a esse assunto, ia até o açougueiro, vamos trazer isso aqui para você entender melhor, né?
ela ia no açougueiro e falava: eu quero 1 quilo de carne da carne sacrificada. Por quê? Porque era a melhor carne, era o melhor animal, foi aquele que foi oferecido ali. Tinha preferência por essa carne. O segundo, né, o segundo ponto aqui era, os estudiosos eles dizem que a parte que sobrava desse sacrifício era vendida no mercado por um preço menor ao mercado, ao comerciante. Então essa carne no mercado era mais barata do que as outras. Então a pessoa chegava e dizia, né, eu quero a carne sacrificada porque ela é melhor e mais barata. Então como é que se desenrola uma situação dessa? Como é que se resolve uma situação dessa? Você vai comprar? Não vai comprar? Lá na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja muito dividida. Você estudou isso aqui comigo já desde o início, você sabe o que nós estamos falando. Eles criaram grupos opostos lá. Paulo falou, chega no mercado, compra a carne e pergunta se é, se não é, compra a carne, não sai perguntando não. Mas lá criou 2 grupos já, para mais uma vez causar um tipo de divisão dentro da igreja. Os abstinentes e legalistas, tinha na igreja em Corinto aqueles que Paulo identifica como de consciência mais fraca. Eles diziam, olha, nós não podemos comer carne em hipótese nenhuma, pois nós corremos o risco de comer carne sacrificada. Então nós nos tornamos vegetarianos. É isso mesmo, eram os fracos lá. Mas já no risco, se a carne é ou não é sacrificada, é melhor não comer carne e deixar de comer carne para não correr esse risco. Existiam os permissivos, os libertinos. Paulo chama eles de fortes aqui no texto. Eles dizem, não, isso ídolo não é nada, não passa de um pedaço de barro, de madeira, não tem nenhum valor. Nós vamos comer carne para valer, não importa se a carne é sacrificada, não importa a circunstância, nós vamos comer carne sem qualquer drama de consciência. Os crentes em Corinto, na sua imaturidade, eles se dividiram mais uma vez, não é? Como fracos e fortes. E isso aí comete mais um pecado, em nome do conhecimento, né? Ferindo a comunhão da igreja. Uns achando que não podia comer carne de maneira nenhuma, os outros achando que podiam comer sem qualquer circunstância. E mais uma vez, a comunhão da igreja foi quebrada. Paulo chama aqui no texto que nós lemos, esses 2 grupos de fracos e fortes. O que Paulo batizou de grupo de fracos é aqueles que abstinham totalmente de comer carne, e os de forte é os que comiam carne sem qualquer circunstância. Esses fortes chamavam os abstinentes de fracos, de fanáticos, de pessoas sem entendimento nenhum. Qual é o princípio que deve reger a liberdade cristã? E o princípio era, Romanos 14, verso 3, Paulo escreveu assim: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. A orientação de Paulo é que nós não devemos ser fiscais da vida alheia. E como seria bom se a gente entendesse isso na prática da nossa vida cristã. Nós não devemos ser fiscais da vida alheia. O que come, Romanos 14, 3, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Irmãos, a gente precisa entender isso aqui. A orientação de Paulo é essa. É preciso que o crente tenha sabedoria para adotar uma consciência, uma postura coerente dentro da liberdade cristã. Tem coisas, irmãos, que não está explícito na Bíblia. Então, coisa passa pelo entendimento, pelo testemunho. Para quê? Ficar fazendo dessas coisas cavalo de batalha, para dividir a igreja, para criar problema de comunhão. Uma coisa que eu vejo muito, que chega para mim, sempre chega. Olha, fulano está fazendo isso. Olha, eu vi fulano em tal lugar. Olha o que fulano falou. Olha o que fulano... São coisas, né, que se você entende que não deve fazer, não faça. Se o outro acha que não tem problema, deixa ele. Isso vai ser levado naquele momento, cada um dará conta de si diante de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, ter discernimento e entender nosso comportamento, a nossa vida será prestado contas para Deus.
E por que viver sendo fiscal na vida alheia? Tem gente que tem prazer de sair olhando a vida do outro para sair falando e criticando. Às vezes tem o assunto da liberdade cristã. Eu não estou falando aqui de homicídio, de adultério. Não, nós estamos falando de princípios que não alteram. Tinha uns que achavam que podia comer a carne, outros achavam que não. E Paulo deixa isso muito claro aqui. Que o Senhor Deus nos faça homens e mulheres com sabedoria, discernimento e entendimento, para que a nossa postura seja de unidade e para a glória de Deus. Quando a igreja entende isso, que nós precisamos trabalhar para unidade, certamente o nosso comportamento vai ser outro e nisso o nome do Senhor vai ser honrado e glorificado. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro.